E aí, pessoal, vamos iniciar então, nesse exato momento, a correção da atividade da aula anterior, que está relacionada ao conteúdo da história do basquete. Na primeira questão da atividade anterior, a pergunta é: quem foi James Naismith? Como nós vimos no nosso texto, James Naismith ele foi o fundador da modalidade do basquetebol. Mas antes dele ser o fundador da modalidade do basquete, ele era professor já da escola no qual ele trabalhava com a disciplina de educação física. Então a resposta correta fica: James Naismith era professor de educação física do Springfield College e foi o fundador da modalidade do basquete. Então a resposta que fica é exatamente essa, certo? Então, vamos para a nossa segunda questão. Segunda questão. Descreva o motivo que levou à criação do basquete. Como vimos no nosso texto, o principal motivo foi o inverno rigoroso que acontecia durante o período, e aí a direção da escola solicitou para o professor que fosse criada uma nova modalidade que pudesse ser praticada em locais fechados, né? Como também o texto traz, pode ter sido também os próprios alunos, né, que alguns autores trazem, que foram, que solicitaram ao professor para que ele fizesse essa criação de uma nova modalidade que pudesse ser praticada em locais fechados. Por fim, a resposta para essa questão fica um rigoroso inverno dos estados, no estado, né, do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, em 1891, que impedia as práticas esportivas externas. Então a resposta correta pode ser considerada somente essa, tá certo? Vamos para a nossa terceira questão. De acordo com o texto, diga os componentes de uma quadra de basquete. Aí você já teria que pegar uma resposta praticamente feita no texto, né, só colocando as suas adaptações. Então vamos lá. Resposta: a quadra do basquete possui uma área de 28 metros por 15. Nas marcações da quadra temos linhas laterais, de fundo e central, círculo central, linha de 3 pontos, linha de lance livre, que é onde fica o conhecido garrafão, a linha de 3 pontos, que posiciona-se a 6,75 metros da cesta, enquanto que a de lance livre está a 5,8. E por fim, a cesta de basquete, que se encontra a 3,05 metros de altura do solo. Essa resposta que é um pouco mais longa, você dá uma pausa no vídeo para poder fazer a correção dessa questão, tá certo? Vamos para a nossa questão de número 4. Fale um pouco sobre a chegada do basquete no Brasil. Então, pessoal, a chegada do basquete no Brasil a gente já sabe que não foi de um brasileiro, né? Já veio por uma outra pessoa que veio de fora e fez essa, né, aplicação da modalidade aqui no nosso país. Então, a resposta, de acordo com o texto, o basquete no Brasil foi introduzido pelo professor norte-americano Augusto Shaw em 1894, o qual viera para ministrar aulas no Colégio Mackenzie, em São Paulo. Ou seja, ele aproveitou a oportunidade de ministrar aulas em uma escola, né, na cidade de São Paulo, e aí fez a introdução do basquete aqui no Brasil. Na nossa questão de número 5, a pergunta é: quem iniciou e quando o basquete feminino? Então nós vemos lá no nosso texto que a precursora, né, do basquete feminino foi Senda Berison, e aí de acordo com o texto a resposta ficaria: Senda Berison, professora de educação física do Smith College,
iniciou no ano de 1892 a modalidade feminina, adaptando as regras criadas por James Naismith para que o esporte fosse jogado por mulheres. E assim, pessoal, a gente encerra a correção da nossa atividade da semana anterior, certo? Se você achou que as respostas foram um pouco rápidas, volta o vídeo, dá uma pausa em cada uma das questões e faz as correções necessárias no que você já fez aí no seu caderno. Lembrando, se sua resposta está parecida, não precisa você apagar. Você só acrescenta o que precisar, certo? Então, até a nossa próxima aula e fiquem com Deus.